Janja foi convidada para uma entrevista para a jornalista Daniela Lima. E aconteceu que perguntas sobre gastos com viagens e outros temas polêmicos pesaram o clima e foram motivo de divergências de opiniões e troca de farpas na entrevista. A sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse, efetivamente. Que trabalhasse, eu vou todo dia, quase todo dia eu vou pro Planalto, faço reunião, faço agenda, viajo a trabalho. Criaram, por exemplo, uma espécie de janjômetro, uma coisa assim. Pregavam exatamente isso, a Janja gastadeira. E assim, eu viajo de executiva também por uma questão de segurança. Não viajo na econômica porque tem alguns regramentos que eu tenho que seguir. Essas questões nunca me preocuparam. E depois disso, eu continuo trabalhando mais e mais. O que eu posso responder a isso é com o trabalho. Eu já fui muito atacada. E essa questão que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, surfa nas redes sociais. Mas até para responder aos detratores, o que a senhora elencaria de concreto que nesses 3 anos e meio na sua atividade, nessas viagens, o que a senhora elencaria que poderíamos dizer, olha, foi feito isso é produto desse meu trabalho? Olha, eu acho que na área da segurança alimentar, a gente trabalhou muito com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Agora mesmo eu estive em Roma. Eu fui assediada como primeira-dama. Eu não falei, me perguntam, por que você não falou? Não falei porque eu não quis. Teve uma época em Brasília que basicamente tudo era culpa da Janja. Por que o Lula não tá mais não almoça A Janja milita no PT desde os 17 anos de idade. Então, assim, realmente tem um amor garrado. Posso te corrigir? Você prejudica a imagem dele porque você é jovem demais. Eu falei, por favor, a porta é ali. Sabe? Não, acho que justamente a gente se completa muito, entendeu? E não tem como não amar. Você viu o último vídeo das coxas do meu marido, né? Veja essas e outras polêmicas dessa entrevista agora e deixe um comentário carinhoso abaixo dizendo o que você achou dessas declarações da Janja. Para você, tudo isso faz sentido ou não? Deixe a sua opinião. E se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos iguais a esse de tretas e discussões na política brasileira. Eu lhe pergunto o seguinte, não seria mais adequado até para uma prestação de contas, para a sociedade, etc., a senhora ter um cargo no governo? Em vez de ficar mais livre, como a senhora talvez goste de ficar, etc., porque a sociedade cobra um pouco isso também, né? As viagens, etc. A Janja viaja antes do presidente, etc., mas o que ela faz? Não seria mais adequado? Eu não sei se é um cargo, mas eu acho que estabelecer. A gente fez uma normativa há 2 anos, se não me falha a memória, regulamentou algumas questões internas com relação a isso para ficar muito mais transparente. Sim. Entendeu? Porque é aquilo que você falou no começo. A sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse, efetivamente. Que trabalhasse, eu vou todo dia, quase todo dia eu vou pro Planalto, faço reunião, faço agenda, viajo a trabalho. As pessoas, a sociedade brasileira de modo geral e a imprensa também não estava acostumada com isso. Eu recebi muita crítica por parte da imprensa. Esses dias eu comentei, eu sou muito mais solicitada pela imprensa internacional quando eu viajo, ou mesmo aqui dentro do Brasil, do que pela imprensa nacional. A imprensa nacional gosta, da fofoca que acontece ali no entorno, gosta muito disso, do off, mas realmente não quer saber, meu trabalho como embaixadora da FAO agora, não quer saber do trabalho do pacto. Isso não interessa, o pacto contra o feminicídio. Mas por isso que eu pergunto, se a senhora tivesse um cargo, quer dizer, a senhora tivesse um cargo, daí teria coletivas de imprensa, a senhora prestaria contas do que a senhora está fazendo, porque fica muito na sua agenda. Mas eu, de certa forma, presto conta. Uhum. Eu acho que a minha agenda é pública, o meu Instagram é público, então tudo que eu faço está lá. Toda a minha agenda agora, há
faz 2 anos, está todo dia lá a minha agenda publicada, então tudo que eu faço é público. Quando a gente viaja, a gente faz um brief para a empresa, você deve receber, né, de tudo que eu vou fazer, das reuniões que eu vou fazer. Agora, quando a última viagem para a Espanha, por exemplo, eu fui 2 dias antes, porque eu tinha muitas agendas com ministros por conta do pacto, né, a gente queria conhecer algumas experiências que a Espanha tem, principalmente na questão de atendimento telefônico. Então, a gente foi visitar os locais, a gente está num trabalho de parceria, de cooperação internacional com relação a essa pauta. Então, todas as minhas agendas são públicas. Se a imprensa não quer saber, ou as pessoas não querem saber, não me procure, aí não é responsabilidade minha. Eu não sei se um cargo é o fato, porque não existe um cargo para o lugar que eu tô. Teria um orçamento para suas viagens, teria mais. Mas a gente tem um orçamento que é do gabinete do presidente da República, que é público. Então, porque, veja, eu acho que tem um ponto que aí é valioso, até que a gente possa esclarecer, usar o espaço para que a senhora possa falar mesmo sobre o assunto. Criaram, por exemplo, uma espécie de janjômetro, uma coisa assim, que o próprio Estadão, né, o jornal Estado de São Paulo foi lá, fez uma reportagem, o Estadão verifica um instrumento que o Estadão tem para dizer o que é fato e o que é mentira. E, bom, o instrumento é enganoso, para dizer o mínimo, claro, né? Porque coloca na conta da senhora gastos que são de toda a comitiva da presidência da República. Como se a senhora fazendo a viagem, acompanhando, né, o Lula para o Japão, para a Espanha, para o G7, porque tem agendas paralelas, aquele gasto fica todo na minha conta da senhora. Porque, de certa forma, também é mais cômodo, né? Não, e não é mais cômodo, porque é mais fácil me atingir para atingir o presidente da República. Isso é dado, é fato, entendeu? Então, tá tudo bem também, faz parte da estratégia política da extrema-direita, e contra isso eu não tenho como combater, mas entendeu? Mas essa ideia de uma mulher perdulária, para usar um termo, ela foi muito explorada no início mais do que hoje, porque eu acho que hoje, como criou-se uma estrutura mínima, né, e as pessoas veem que a senhora tem... Eu estava brincando aqui antes de trazê-la, né, que fui ligar para uma fonte da assessoria internacional do presidente para falar de tarifaço, e a fonte disse, mas eu estou aqui recebendo um monte de ligação perguntando que agenda é essa da Arábia Saudita na presidência da República. Não tem agenda da Arábia Saudita. Eu falei, tem, é da primeira-dama. Ela estava reunida com uma delegação da Arábia Saudita para falar de fome e também combate à violência à mulher, transição energética, enfim, era vários temas. Eu fiz o deverzinho de casa, era uma agenda extensa. Isso. Mas veja, é cômodo colocar, né? E isso foi muito explorado, até que o Tribunal de Contas da União acabou por encerrar, depois de analisar, fazer auditoria, uma série de investigações que pregavam exatamente isso, a janja gastadeira. Em algum momento isso incomodou ao ponto de, desmotivar a fazer o trabalho, e 2, virar um problema na relação com o presidente Lula? Não, a gente nem nunca falou sobre isso. Primeiro, além das minhas agendas serem públicas, quando eu viajo, eu digo, eu vou me hospedar em tal embaixada, eu procuro me hospedar nas embaixadas, primeiro por uma questão de segurança, é mais tranquilo também, o trânsito, né, toda a logística é mais tranquila. E assim, eu viajo de executiva também por uma questão de segurança. Não viajo na econômica porque tem alguns regramentos que eu tenho que seguir. Eu estava falando esses dias sobre isso, né? Por mim, eu nem teria segurança, mas eu não posso abrir mão da segurança porque está lá. Né? Se acontecer alguma coisa, né? No caso, a Polícia Federal que faz a minha segurança é que vai ser responsabilizada. Então, tem essa questão. Então, sabe... Essas questões nunca me preocuparam. E depois disso, eu continuo trabalhando mais e mais. O que eu posso responder a isso é com o trabalho. Com o trabalho que eu faço, né? Eu sei o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Eu acho que tudo que eu faço é importante, principalmente para as mulheres. Eu acho que eu trabalho muito com a questão da segurança alimentar. Sabe, a gente sabe que hoje... Né? Hoje somos nós, mulheres, que produzimos mais, tem agricultoras que produzem a comida que a gente come, e a gente fala muito sobre isso, né?
nos eventos que a gente vai, mas eu acho que principalmente essa pauta da questão da violência contra a mulher, eu acho que me motiva a trabalhar mais e mais, e essas coisas realmente não me atingem. Eu já fui muito atacada. E essa questão que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. Mas até para responder aos detratores, o que a senhora elencaria de concreto que nesses 3 anos e meio na sua atividade, né, nessas viagens, o que a senhora elencaria que poderíamos dizer, olha, foi feito isso é produto desse meu trabalho? Olha, eu acho que na área da segurança alimentar, a gente trabalhou muito com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Né? Agora mesmo eu estive em Roma, fazendo uma série de agendas, principalmente com embaixadores de alguns países que apresentaram projetos, e a gente tem uma cesta de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e combate à fome. O Brasil tem políticas públicas nesse tema, que podem ser exploradas implantadas, né, em outros países. E a gente tem trabalhado muito sobre isso. Eu viajo, faço muitas visitas, faço relacionamentos. Eu acho que eu trago da minha formação, dos meus anos de profissional, né, na área de responsabilidade social e sustentabilidade, de fazer esse papel de articulação. Eu acho que algumas coisas que aconteceram, eu não vou ficar aqui jogando, né, confete que não é meu, mas muitas coisas que aconteceram foi dessa articulação que eu gosto de promover, de sentar as pessoas para conversar. A gente tinha um gap sério com relação à distribuição dos absorventes na questão do programa de dignidade menstrual. E aí eu não me conformava com isso. E eu sentei todas as partes, vamos conversar para ver como que a gente consegue equacionar isso para a gente resolver. Porque eu posso não ter caneta, mas eu tenho boca e eu falo e eu converso. Então é isso, a gente resolveu muito do problema que a gente tinha com relação à distribuição. Na questão do atendimento de crianças autistas, né, e das mães atípicas, a gente também colocou os ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para conversar, para ver como que a gente poderia resolver algumas questões que estavam nas escolas. Então esses tipos, às vezes aparecem as coisas, eu estou ali por trás, mas estou fazendo meu trabalho, não preciso ficar também, sabe? Eu fiz isso. Eu tenho exemplos práticos. Então fala, Dani, talvez você saiba mais do que eu. Não, mas eu tenho vou começar por algo que ficou muito, né? A senhora, quando teve a cheia do Rio Grande do Sul, teve um papel muito forte para, né, ajudar a direcionar esforços também para atender as pessoas que tinham perdido tudo, mas muito na questão dos animais. E isso ficou muito gravado na cabeça das pessoas. Aquela imagem daquele cavalo que ficou preso, isso eu acompanhei de muito perto, porque eu estava na cobertura diária. O cavalo que ficou preso no telhado. No caramelo, E a senhora conseguiu mobilizar de tudo, né, mesmo. E fez uma operação de guerra para tirar o cavalo de lá. E ele saiu. E aí o pior, e aí contando aqui pra quem, é que ela não parou, entendeu? Ela descobriu o que dava pra fazer, ela ficava dobrando a posta. Todo mundo tinha medo de mostrar bichinhos ilhados, porque assim, botava a trabalhar. Mas tem um outro episódio, e aí a senhora não precisou falar, mas a senhora postou uma foto, e essa foto selou a queda de um ministro importante no governo Lula. Eu estou falando do caso da Aniele. Sim. Da Aniele Franco. Sim. Quando houve o explodiu, né? Foi Guilherme Amado, acho, o jornalista, quem trouxe a primeira reportagem de que ela havia sido alvo de assédio por parte do então ministro Silvio Almeida. O governo entrou numa espécie de bateção de cabeça, o Lula mandou emissários e tal. Isso aconteceu à noite e no dia seguinte a senhora postou uma foto da senhora beijando a cabeça da Aniele Franco. Foi exatamente quase meia-noite que eu postei aquela foto. E Brasília amanheceu sabendo que ele estava fora. Sim. Como é que foi Porque ela estava muito como vítima, e aí é importante, né, que a gente sempre tende a achar que vai reagir de uma maneira A ou B quando é alvo desse tipo de coisa, e infelizmente todas nós já fomos alvo de alguma coisa semelhante, não, graças a Deus, no meu caso, não no grau que teve ali, mas nem a própria Aniele naquele momento estava conseguindo organizar
a cabeça, a ação, a rota de ação. E cobraram muito dela isso, né? Uma pessoa que está na posição dela, né, como ministra, ser assediada por um outro ministro, você imagina como fica a cabeça dela, sabe? E a sua tomada de decisão, como ela aconteceu? Eu acho que não foi uma tomada de decisão. Eu não preciso tomar uma decisão que eu vou apoiar uma mulher, né, que está passando por isso. Eu simplesmente apoio. Eu não vou questionar ela, como muita gente questionou. Entendeu? Você, no momento desse, você só tem que apoiar, você só tem que dar a mão para ela. Muita gente questionou também se a senhora já sabia, já tinha ouvido dizer que não... Mas isso não importa se eu sabia ou não sabia. O que importa é o apoio que a gente dá quando isso vem a público, quando ela fala, quando isso vem a público, sabe? Isso não importa. Importa que a gente estava do lado dela e ficou o tempo todo. Então é isso que importa. Eu fui assediada como primeira-dama. Eu não falei, me perguntam, por que você não falou? Não falei porque eu não quis, porque uma mulher ela não é obrigada a falar que ela foi, porque ninguém sabe, né, o que uma mulher passa quando ela é assediada, quando ela sofre uma violência, né? Os homens cobram demais a gente sobre isso. Por que você não falou? Porque é confortável para eles também, que a responsabilidade fique no colo de quem sofreu. Fique no colo da gente, entendeu? Então, eu não falei porque eu não quis falar. Falei na hora que eu achei que eu tinha que falar. Falei para dizer que nenhuma mulher está segura em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Infelizmente, é isso que acontece no mundo. A senhora consegue... Porque foi uma bomba, né? A senhora falou, foi uma reunião grande, pegou a palavra, falou e pum. A senhora consegue avançar um pouco? No limite daquilo que confortável não é nunca. Mas, de novo, o Brasil vive uma epidemia de feminicídio, uma epidemia de... E a gente está num momento, como eu disse, de panos no chão com relação aos planos de uma certa ala da sociedade para os direitos das mulheres. Né? E, Fernando, voltando à sua pergunta, acho que se tem uma coisa que, para mim, é importante, que talvez nesses 4 anos tenha sido a coisa mais importante, a gente ter colocado esse tema na mesa. Esse tema estava embaixo do pano, porque para os homens é muito confortável não falar sobre isso. É muito tranquilo, não, deixa quieto, tá na mesa. A gente conseguiu que os homens falassem sobre isso, Dani. A gente conseguiu movimentar, sabe, os 59% da população masculina falar um pouco sobre isso. Pro mal ou pro bem, mas falaram, sabe? Eles estão olhando. Nesse ponto, a senhora falando do espaço maior que as mulheres deveriam ocupar, como é que a senhora vê o fato de, em 36 ministérios do atual governo, 8 apenas serem ocupados por mulheres? E não são só porque não tem mulheres no Congresso para preencher politicamente algumas vagas, como a gente sabe que acontece, etc. É 20% do total dos ministérios. Você sabe que o governo não é só... do presidente Lula, petista, né? Eu sei. Você sabe que tem partidos e partidos que indicam pessoas. Mas esses partidos têm mulheres também, quer dizer... Tem mulheres, mas infelizmente... Quer dizer, isso não é... A senhora acha que isso não tem um viés da escolha... Não, é porque cai tudo no colo do presidente. Acho que tudo o que acontece, é óbvio que ele tem uma responsabilidade porque ele é presidente da República. E eu entendo que as coisas caiam no colo dele porque é ele que assina a nomeação. Mas muitas vezes, né, se você vai fazer um acordo, né, de um partido que está na coalizão, muitas vezes eles não indicam mulheres. O presidente já falou sobre isso. E é lamentável, sabe? É lamentável. Tem mulheres. Eu tenho falado muito do papel das mulheres, né, no cenário político. Inclusive eu falei para um amigo meu de São Paulo, que é candidato a deputado federal, amigo próximo nosso, que eu não vou votar nele esse ano. Ele, como assim você não vai votar em mim? Eu falei, não, eu vou votar numa mulher. Eu não posso fazer diferente do que eu falo. Lá no silêncio da cabine, eu apertar e votar num homem. Eu tenho que votar numa mulher. Eu acho que é isso. Nós, mulheres, precisamos assumir a responsabilidade de votar em outras mulheres. A gente já tem uma dificuldade de se colocar nos partidos políticos, e eu falo no meu também. A gente tem uma dificuldade das mulheres se colocarem nos partidos políticos, de não serem candidatas laranjas, que não serem cumprir cota, entendeu? A gente tem mulheres que a gente possa votar. Então, nós, mulheres, temos responsabilidade com o que a gente, né, deseja de ter mais mulheres no parlamento. O Brasil tem entre 18% e 19% de mulheres no parlamento. De repente, quem sai, o suplente que entra. Fica variando aí.
é muito, é vergonhoso, sabe? Eu ia dizer triste, mas não é triste, é vergonhoso. É vergonhoso. E os partidos, a gente tem uma cota dos partidos, né? 30% das vagas preenchidas por mulheres. Mas não necessariamente são 30% eleitas, Dani, porque os partidos não dão oportunidade. E tem uma tentativa de derrubar a cota na justiça. Né? Os partidos estão entrando para não cumprir. Eu já há 2 anos tenho falado que eu não quero mais cota. Eu quero 50% de cadeira para as mulheres. A gente quer listas, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. A senhora falou sobre a conversa que teve com a Giorgia Meloni. É interessante porque, para entender, né, a Giorgia Meloni hoje ela é vista como direita moderada no mundo, né, mas ela se elege como uma pecha de extrema direita, inclusive porque vem de um partido que o partido do Mussolini, né, mas ela aprovou uma das legislações mais duras contra o feminicídio, que é pena de prisão perpétua. Matou mulher por conta do gênero, né, por conta da relação feminicida. Pelo simples fato de ser mulher, fica na cadeia para sempre. Nessas trocas, a senhora falou, eu acho que o Brasil não estava acostumado. Eu lembrei da mulher do Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso, que ela atuou muito fortemente, né, inclusive na elaboração de programas sociais. Mas, de fato, ela tinha uma postura diferente, mais... de retaguarda. Recolhida, eu diria. Mais recolhida, eu diria. Eu quero voltar na questão que eu trouxe. Mas não se esqueça que a dona Ruth era uma doutora de uma universidade importante, brasileira, né? E a gente sabe que isso conta muito. Né? Há um recorte de elite. De elite, também. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu tenho certeza absoluta que muito também do preconceito contra mim é um preconceito de classe. Eu venho também, né, não venho de uma família rica, venho de uma família pobre, fiz universidade pública, fiz universidade trabalhando, né, fui trabalhar fora, ralei pra caramba. Então isso tudo conta, entendeu? Eu não tenho mestrado nem doutorado porque não foi essa a minha opção de vida. Né? Eu não queria ir para academia, não queria ser intelectual, eu sempre gostei muito de trabalhar com comunidade, né? Então... Mas a senhora, quando a senhora chega na campanha de 22, e ali já começa a fazer muito barulho, acho que a senhora já esperava um tamanho da artilharia que viria da oposição ao PT. A minha pergunta é se o fogo amigo surpreendeu, porque teve uma época em Brasília... Teve uma época em Brasília que basicamente tudo era culpa da Janja. Por que o Lula não está mais atendendo? A Macu. Por que o Lula não está mais despachando com os... Por que a articulação no Congresso está ruim? Porque a Janja não está deixando. Não deixa mais. O presidente não recebe mais. O presidente não isso. Falaram do cinema, que não acontecia mais, que o Lula fazia sessões de cinema e que a culpa era da senhora e tal. Virou uma coisa meio geni. Virou uma coisa meio geni, de fato. A violência dos aliados surpreendeu? Vou te dizer que não surpreendeu, mas também, sabe, eu acho que eu tenho uma relação tão forte com meu marido, eu tenho uma relação de um vínculo de amor e de respeito tão forte que essas coisas não me atingiram e não atingiram ele e não nos atingiram. Isso que é mais importante, entendeu? Porque as pessoas não sequer cogitaram a hipótese, né? Vou falar especificamente da história do almoço, que parece anedota, né? Não cogitaram sequer a hipótese dele querer almoçar em casa com a mulher dele, que seria um dos poucos momentos que a gente tem. Entendeu? Não cogitaram isso. Era mais fácil colocar a culpa em mim. Entendeu? Então, a questão da misoginia é tão arraigada em todas as nossas relações sociais. Ela parece ser uma coisa natural, espontânea. Sabe, fogo espontâneo? Parece ser isso, mas não é. Ela é construída, sabe? Ela vem dessas coisas que acontecem no cotidiano, elas aparecem nessas coisas de onde você menos espera, né? Mas como assim? Entendeu?
Queria lhe fazer uma pergunta sobre, mais uma resposta da Janja socióloga. Governo Acabei Lula, de dar um. governo Lula está aí à frente das pesquisas, pode ser o 4º mandato do presidente Lula. E ao longo dos últimos anos, inclusive o cientista político André Singer cunhou esse termo, né, que o petismo teria se transformado no lulismo. E de fato, se a gente olhar na planície do PT hoje, você tem poucos nomes relevantes. O PT tem 4 estados, né, como governadores, mas são governadores que, se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas não sabem nem o nome. O Fernando Haddad, que foi o candidato quando o Lula estava preso, ele perdeu a eleição, perdeu uma eleição para governo do estado de São Paulo, perdeu a eleição aqui para a prefeitura de São Paulo e agora está bem atrás nas pesquisas para a eleição em São Paulo. Quer dizer, esse movimento que o Lula fez e esse lulismo, ele não, de certa forma, não matou aí uma coisa que podia vicejar no PT? Porque eu fico pensando assim, quando o Lula não puder mais ser candidato a nada, ou a presidente, por exemplo, ele vai ter 85 anos, etc., talvez não queira mais estar na vida pública. O PT corre o risco de virar um PSDB, por exemplo, por falta de quadros conhecidos na sociedade? Eu não acredito nisso. Mas é que a tua fala dá a entender que o presidente, que o meu marido, o Lula, eu não gosto de chamar ele de programou a criação do lulismo. Foi uma consequência Foi uma consequência, né, da história de vida dele, da representatividade que ele tem nacional e internacionalmente. Acho que isso a gente não pode negar, né? Mas ele nunca deixou de estar colado no Partido dos Trabalhadores. Mas eu me lembro, por exemplo, só um parênteses, eu me lembro, por exemplo, naquele dia em que ele se entregou aqui no ABC, ele em cima de um caminhão, estava o Haddad, estavam vários petistas lá atrás, etc. Ele chamou à frente o Guilherme Boulos, que não era do partido dele, chamou a Manuela Dávila, que não era do partido, e falou que este é o futuro do Brasil. Eu me lembro dessa cena, me ficou assim um pouco estranho. Por isso que eu estou perguntando assim, se ele não... Acho que ele não estava personificando nos dois. Acho que ele estava falando mais de uma questão de juventude, naquele momento. Não quer dizer especificamente aquelas duas pessoas, mas da questão da juventude, obviamente. Mas quem a senhora vê assim como sucessor, por exemplo, do Lula? Eu não quero citar nomes, porque eu acho que não me cabe aqui citar nomes. Eu acho que é o partido, né, que tem a responsabilidade também de construir esse nome. Sim. Porque eu acho que também essa coisa da responsabilidade fica muito também, né, no colo do presidente Lula. Eu acho que o partido tem uma responsabilidade de construir esse nome, né, para o futuro. Né? Deixa eu jogar uma pimenta aqui, pegando essa... Muita gente lá atrás, agora isso arrefeceu um pouco. Dizer que a senhora queria ser a sucessora do Lula, que a senhora queria ser candidata à presidência da República. Mas, gente... aquela inclusive foi publicada. Sabe aquela música assim, não sou candidata a nada, meu negócio é batucar. Não sou candidata a nada, não pretendo ser. Eu acho que meu marido tem uma responsabilidade agora de conduzir o país nessas próximas eleições, né, e se tudo der certo, ter mais 4 anos de mandato, e depois eu quero realmente viver minha vida de mulher casada, da gente poder viajar tranquilo, sabe? Eu acho que isso a gente a gente não viveu ainda, a gente não teve lua de mel, a gente não viveu uma vida normal de um casal normal. A gente vive, óbvio, a gente senta no sofá, assiste filme, assiste série, toma cerveja, a gente faz as coisas porque a gente também precisa desses momentos, né? Tem outro ponto que eu acho que ajuda. É difícil viajar com um monte de gente atrás, um monte de segurança. Tem um outro ponto que eu acho que também ajuda a criar esse caldo, né? Que fez da senhora
um alvo, e ao mesmo tempo também a senhora tem um grupo que pega em armas para defender. Eu acho que por isso também é tão rentável falar da Janja nas redes sociais, né? Onde o barulho e a espuma, eles acabam gerando dinheiro mesmo, né? Então tem muita gente que lucra. Clique, né? Sim, lucra, mas tem então, falei, né? Você já viu que tem algumas matérias assim, que o texto não tem nada a ver comigo, mas o meu nome tá lá na manchete. Veja, eu citei, a senhora é uma mulher que tem a Janja milita no PT desde os 17 anos de idade. Então, assim, realmente tem um amor garrado. Posso te corrigir? Desde os meus 15 anos. Desde os 15? Me filiei aos 15 anos. Vamos corrigir no site também. Desde os 15 anos de idade. Então, tem um pensamento político e se faz ouvida. Isso incomoda. Ao mesmo tempo, deu certa privacidade a um homem que as pessoas estão muito acostumadas a acessar, e gerou uma ciumeira até nos aliados. E tem um terceiro ponto que para mim é muito forte na construção dessa, que é você não esconde que é uma mulher que tem desejo, paixão pelo presidente da República. Num país, né, onde as pessoas ou as mulheres, né, tendem o valorizado é aquela que você beija o Lula de língua na boca, em cima do palanque, beijou na posse. Foi beijão, né? Foi, eu lembro. E essa é uma coisa, né, é um componente que, por mais que devesse ser absolutamente natural e até desejável, né, que um casal saudável tenha uma relação afetiva e física, isso escandaliza algumas pessoas. Houve uma decisão, porque na verdade já lá no primeiro, que foi o da posse, já foi um burburinho. Mas Vossa Excelência optou por manter. Então, assim, live de Dia dos Namorados, tem beijo na boca. Alguém chegou para conversar e falou, então, querida, será que dá para repensar? Você sabe que teve uma pessoa que, não vou citar nomes, mas aquelas coisas de como se portar, enfim, como falar, como não sei o que diz, você prejudica a imagem dele porque você é jovem demais. Eu falei, por favor, a porta é ali. Sabe? Não, acho que justamente a gente se completa muito, entendeu? E não tem como não amar. Você viu o último vídeo das coxas do meu marido, né? Hoje eu vi um vídeo, o cara falando assim, não é possível, esse homem não tem essas pernas, não é ele de verdade. Eu vou ter que puxar, né? Eu falei, amor, eu vou fazer um vídeo seu puxando, dando um beliscão no seu rosto, tá bom? Não brigue comigo, porque só assim pra acreditar que é incrível, né? Como as pessoas acreditam numas coisas absurdas. Nunca foi nada planejado, Dani. Eu vou contar um segredo nosso de casa. Eu falei pra ele, essa história de dar só um selinho de meio segundo não vale. Um beijo de tchau, bom dia, tô indo trabalhar, tem que durar no mínimo 6 segundos. Então, aprendam, tem que durar 6 segundos. Então, a gente conta 6 segundos e tchau. É muito bom. Não tem nada planejado. Às vezes eu tô lá, assim, do nada, ele me beija, ou enfim, não tem nada planejado. Isso é uma coisa muito, que a gente se ama muito, né? Eu fico até emocionada de falar, porque assim, acho que foi tão difícil, né? Os momentos que a gente passou no começo, logo no começo, a gente já passou por momentos difíceis, que foi a prisão dele, né? Eu acho que esse amor nosso cresceu tanto e se fortaleceu durante aquele período, através das cartas, né? Que são muitas cartas, muitas cartas, que hoje pra gente é tão natural, né? Pra gente é espontâneo isso. A gente não teve as coisas de que primeiro namorado tem, do cuidado, não sei o que. A gente trabalhou isso só na escrita, só nas palavras, né? Então, foi por isso que hoje a gente quer mais mostrar mesmo. É exibido, a gente é meio exibido, né?